Esse é justamente um dos fatores que fazem a diferença. É a forma como cada um de nós escolhe encarar a velhice, né, Aline? Raquel, hoje o Brasil tem 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos. E daqui a 20, teremos muito mais idosos do que crianças. Eu vou conversar com um especialista sobre o peso da mentalidade na percepção da velhice. E a gente vai conhecer pessoas que já passaram dos 60 anos e que continuam com muita energia. Fique com a gente, participe dessa conversa boa aqui, enviando a sua pergunta pelo nosso site g1.com.br/globonews. Fale com a globonews.com.br. Tem ainda a nossa central de atendimento, 4002-2884. O custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. E nosso estúdio está cheio aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu começo apresentando a minha convidada aqui em São Paulo, Maria Garcia, vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, professora de Direito Constitucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional. Não bastasse isso, Maria dá aulas de Direito na PUC, vai fazer agora em outubro, veja só, palestra sobre envelhecimento no INCOR, que é o Instituto do Coração em São Paulo. A gente descobriu isso só depois de fazer o convite para que ela voltasse aqui no Edição das 10, porque a participação dela, Raquel, quem não se lembra, falando de Constituição, deixou todo mundo aqui encantado, os nossos assinantes nas redes sociais. Aí a Maria voltou. Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Raquel, tem gente aí contigo também. Tem sim, Aline, aqui no Rio de Janeiro, aqui no nosso estúdio, eu recebo a Márcia Modesto. A Márcia tem 63 anos, ela é psicóloga, psicanalista, especializada em terapia familiar. Muito obrigada, bem-vinda. Muito prazer. Prazer é meu. E também recebemos aqui a Conceição Evaristo, é uma escritora premiada, doutora em literatura pela Universidade Federal Fluminense. Olha só, um perfil, para quem não sabe, a Conceição tem 71 anos, ela se viu no meio de uma campanha na internet apoiando a candidatura dela para a Academia Brasileira de Letras. E aí, por causa desse apoio, então, ela decidiu concorrer à vaga, acabou não sendo escolhida e, curiosamente, a Conceição Evaristo, ela só começou a trilhar essa carreira como escritora já perto dos 50 anos. Acho que esse é um bom ponto para a gente começar a nossa conversa também, né, Márcia? Porque esse tipo de mudança no rumo da vida, essa maneira de encarar depois de uma certa idade, a Márcia vai falar depois, mas, Conceição, parabéns em primeiro lugar e acho que faz toda a diferença, né? Queria que você contasse para a gente como é que começou isso, da onde veio isso, essa força, essa motivação nova, depois de já uma certa idade, começar uma nova trajetória. Olha, primeiro que a gente não envelhece, você não atinge uma idade de uma hora para outra. É todo um processo de amadurecimento. E, na verdade, eu acho que a velhice ou o amadurecimento, ele pode ser um tempo de conquista. Então, aos 44 anos, quando eu faço a minha primeira publicação, na verdade já é uma trajetória, já é alguma coisa que eu venho amadurecendo ao longo dos tempos. E hoje, aos 71 anos, ser reconhecida, inclusive, como escritora, na verdade, muito bom. Eu acho que, para mim, certifica que a minha vida vale a pena, certifica que eu estou no caminho certo, mas, por um lado, também certifica que, para determinadas categorias sociais, você atingir uma velhice realizada é muito mais difícil. Uhum. Eu estou muito feliz aos 71 anos por todas essas conquistas, mas, às vezes, eu tenho a impressão também que foram conquistas tão demoradas. O importante é isso, Aline, estar feliz a essa altura da vida com essa nova trajetória, né? Que bom. Márcia, pois é, Raquel, Márcia, tá todo mundo aqui com caneta e papel na mão. Conta pra gente qual que é a receita para que a gente consiga ter essa velhice mais plena, mais tranquila, mais consciente, mais feliz, né? Como é que nós aqui, eu com 35, gente com 40, 50, como é que a gente trilha desde já uma mentalidade, constrói para que a gente consiga ter uma velhice mais feliz, que seja sinônimo de realização também, né? Olha, a velhice, ela é um processo, a gente já nasce e o processo do envelhecimento começa, não é?
nós vamos envelhecendo ao longo da vida. É uma coisa natural envelhecer. Só que nós vivemos numa sociedade que o envelhecimento ele é muito mal visto, como ela estava dizendo, até a classe social interfere nessa questão do envelhecimento. Então, envelhecer bem, na verdade, é o que nós conversávamos antes um pouco, tem muito a ver com a característica pessoal de cada um. Né? Tem um mito de que o idoso ele fica chato, ele é desagradável, ele é implicante. Na verdade, quanto mais a pessoa for bem disposta, bem humorada, ao longo da vida, ela vai envelhecer bem. Então, eu acho que um dos ingredientes fundamentais para um bom envelhecimento é ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas posturas e boa ocupação também. Eu acho que a gente tem que se ocupar o tempo todo. Eu vou receber aqui também, agora falando com a gente pela internet, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra e tem uma fala muito inspiradora sobre a importância de encarar o envelhecimento com otimismo. Ana Cláudia, bem-vinda. E eu sei que dentro dessa sua proposta tem a ver muito com o tempo, né? A forma como a gente se relaciona com o tempo de agora, o tempo que a gente está aproveitando para essa boa conversa sobre envelhecer. Eu penso que a questão do envelhecimento, ela não vai acontecer no futuro. Não é lá na frente que você vai se dar conta que você está envelhecendo. Você falou que está com 35, gente com 40. Envelhecer é hoje. Envelhecer é para quem tem coragem. A maioria das pessoas fica velha. A gente que gostaria de envelhecer precisa trazer para essa consciência no momento presente. De que a gente não tem tempo para desperdiçar reclamando, que não tem tempo para cuidar do corpo, que não tem tempo para cuidar das suas emoções, das suas relações na família, com os amigos. A gente está atrasado. Na verdade, quem está com 35 nunca pensou que vai envelhecer, está atrasado. Quem já chegou nos 50 precisa se dar conta da incrível sabedoria que está disponível. Não é todo mundo que aproveita a sabedoria que conquistou nos 50, nos 60, nos 70 anos. Mas ela está disponível, ela está acessível, ela não está escondida. Ela não está num drive fechado que você não tem acesso. Então, o otimismo, ele tem uma relação direta com a tua capacidade de aceitar o que a vida te proporciona. Então, você cuidar dessa dimensão física para que ela se supere no envelhecimento. Porque a gente não tem um país que é muito acolhedor para quem tem mais idade. Então, a gente vai ter que trabalhar para sobreviver nessa selva, porque a selva talvez demore para melhorar. Ana, eu queria pegar esse gancho aí e fazer uma pergunta para Maria, lá em São Paulo. Maria, como é que a gente pode encarar isso, né? Você que é vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, professora de Direito Constitucional, Direito Educacional, quer dizer, é uma vida toda aí ativa. Eu queria, a Ana estava falando, quem já passou dos 35 e não pensou ainda em envelhecer, já está tarde demais. Como é que foi esse processo? E eu queria que você falasse um pouco sobre os direitos, né? Como é que a pessoa se vê também nos direitos? A Ana estava falando, a gente não é um país estruturado para receber bem, para acolher bem, para que os idosos vivam bem. Nessa questão do direito, e aproveitando a sua experiência pessoal, queria que você desse seu relato para a gente. Em primeiro lugar, parabéns e bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Olha para lá. Bom, eu vou dar 2 exemplos e dois avisos. O primeiro deles é fazer um paralelo entre a civilização grega e a nossa Constituição. Na Grécia, havia 2 cidades importantes, Atenas e Esparta. Em Esparta, cultivava-se a mocidade, o corpo físico, e os idosos improdutivos e as crianças carentes eram jogadas por um abismo. Atenas cultivava a vida, a democracia, a alegria, o viver. Qual das 2 permaneceu? Vá à Grécia. Você não encontra nem vestígio de Esparta. Atenas está lá, gloriosa, com a Acrópole. A nossa Constituição é a primeira das constituições brasileiras, talvez do mundo seja uma das raras, que cultiva a questão do idoso. O artigo 230 diz que a família, a sociedade e o Estado devem amparar o idoso, integrá-lo na comunidade, dar-lhe uma vida, uma existência digna
e o direito à vida. É interessante isso, o direito à vida. O idoso não está vivo, mas ele tem direito a uma vida plena. Ele não pode ser isolado. E o parágrafo 1º desse artigo diz que ele deve ser cuidado de preferência na família, no lar. Nós temos uma família desestruturada. Como fica o papel do idoso? E já foi dito aqui pelas senhoras que me precederam que a sociedade brasileira, nesse ponto, ela deixa muito a desejar. Veja você, uma sociedade em que velho e velha é xingamento, o que você acha? É de lamentar. Então, é preciso integrar o idoso na comunidade. É preciso que o jovem já estude, desde criança, o que é a velhice, este processo que foi referido por aqui. Que existem idosos, que eles são, nós devemos conviver com eles e, principalmente, dar ao idoso a possibilidade de exercitar o ofício da paixão. A escritora Lígia Fagundes Telles, ela fala muito disto, do ofício da paixão. Se você for cozinheira, se você for lavador de pratos, se você for varredor, se você for médica, advogada, engenheira, tem de exercer o ofício da paixão, porque aí isso faz você viver, faz você continuar ensinando, transmitindo e levando o jovem a ver no idoso ao seu futuro, porque já foi dito aqui que a velhice é um processo. Infância, juventude, maturidade, velhice. Todas fases belíssimas da vida humana, desde que exista o ofício da paixão. E como a paixão, né, pessoal, é algo que contamina, formidável. Né? O seu discurso nos contamina a todos aqui, desde a sua primeira participação, Maria. Você aqui, anunciando dessa maneira tão linda, querida. Se transbordando, é o ofício da paixão. E é o que a gente quer manter para o resto da vida, nem sempre é fácil. A gente vai continuar essa conversa aqui com todas as nossas convidadas. Eu vou agora trazer uma história também, falando de inspiração, inspiradora, que vem do interior aqui de São Paulo. Pessoal, imagina a felicidade de alguém que acabou de passar no vestibular e vai cursar uma universidade. Agora, imagina que essa pessoa é um calouro que tem 90 anos de idade. Acredite, isso aconteceu e está acontecendo neste momento em Ribeirão Preto, cidade do interior paulista. E quem chega aqui na edição das 10 para contar essa história é o João Carlos Borda, que está ao lado deste universitário inspirador, João. E sei que ele não está nem aí com essa ideia de ser o mais experiente da turma, né? Sorte de quem está convivendo com o seu Carlos agora. Oi, Aline. Boa tarde. O personagem desta história bonita, marcada por muita determinação e entusiasmo, é o seu Carlos, o mais novo aluno do curso de arquitetura. Eu vou contar a história dele porque eu já conheço. O seu Carlos estava indeciso, ou ia fazer biologia ou ia fazer arquitetura. A idade é o que menos contava. 90 anos, ele estava diante desse dilema. Por que o senhor decidiu pela arquitetura, seu Carlos? Como era desenhista de projetos de arquitetura, eu resolvi fazer arquitetura ao invés de fazer biologia, que eu teria que começar uma nova... Você já estava mais ou menos na área. Como eu já estava na área de desenhos, então eu apelei para a arquitetura. Deixa eu contar um pouquinho da sua história aqui, para as pessoas compreenderem o seu Carlos aí, como ele é um homem que não desiste, está sempre em atividade. Aqui, ó, esses desenhos aqui, Aline e Raquel, foram feitos pelo seu Carlos. Além da faculdade, ele também ocupa parte do tempo fazendo esses trabalhos. Gosta de natureza, está sempre seguindo o trem da vida, não perde nunca o ritmo. E aqui eu vou mostrar também, na mesa, os desenhos que ele fazia profissionalmente. Em 1957, na década de 50, já estava o seu Carlos trabalhando nessa área, e daí a razão de alavancar para a arquitetura. Seu Carlos, o senhor gosta do curso? O senhor se sente feliz? Tá bom. Aquela molecada trata bem, rapaz. Vale a pena viver com eles, sabe? Você muda um pouco
Eu já não tenho mais 90, eu estou com 65. Acho que Já ganhou um saldo. já ganhei. Quando acabar o curso, eu devo estar com os 40 ou 30, né? E eu conversei com seus colegas lá, com aquela molecada. E eles gostam muito do senhor, me disseram que o senhor é uma inspiração, que eles olham para o senhor e veem um futuro promissor e que seguem o mesmo ritmo. Eu, de vez em quando, dou uma colherada de chá para eles lá, né? Algumas informações, porque você não pode ultrapassar o limite dos catedráticos, né? Se você dá apenas uma dica, faz assim, faz assado e pronto, né? Eu acho que tem dado algum resultado, porque ela se desperta nas informações que eu dou, aí elas fazem sozinho o trabalho. Me diga, o senhor estuda normalmente assim, durante o dia, à noite, como é que o senhor se organiza? Eu vejo aqui que o senhor tem apostila, tem material aqui da faculdade. Como o senhor administra o seu dia? A parte do dia, às vezes, eu faço trabalho de desenho para a escola. Uma outra parte eu estudo bem a literatura de arquitetura, sabe? E à noite estuda mais um pouquinho? À noite mais um pouquinho, porque tem que ter, né? Tá certo. Às vezes eu peço para mudar de ano, mas não muda. Muito obrigado, seu Carlos. Parabéns, boa sorte. Tá, obrigado. O senhor continue o seu rumo aí. Tá. Aline e Raquel, então, essa é a história aqui desse jovem estudante. Que belíssimo exemplo, né, João? Muito obrigada por trazer para a gente. Parabéns para o seu Carlos. Muitos anos de vida e sucesso com a nova profissão. Muito bacana a gente ter esse exemplo. Queria pegar esse gancho aí dessa história inspiradora e conversar mais uma vez com a Ana Cláudia Quintana. Ô, Ana, que legal esse exemplo, né? A gente vê como a pessoa se prepara para essa passagem do tempo e chega aos 90 anos e tem pique, tem disposição e tem energia para escolher uma nova profissão, para fazer uma faculdade. Eu vi numa palestra sua falando essa questão sobre aproveitar o tempo, né? Que muitas vezes no dia a dia a gente torce para chegar ao fim de semana, torce para acabar o mês, torce para chegar às férias e no fim viram cumprir de tarefas a nossa vida. E você fala na palestra que quanto mais a gente torce para o último dia, para o tempo passar mais rápido, o último dia chega mais rápido também, né? Diferentemente do que fez o nosso entrevistado aí, o seu Carlos, com esse exemplo. Esse seu Carlos, ele é uma pessoa absolutamente inspiradora, porque a maioria das pessoas que a gente conhece, se tem 10 minutos para fazer alguma coisa, passa 5 reclamando que tem pouco tempo. E aí lá se foi metade do seu tempo para a realização de qualquer coisa importante, nesse problema de ficar reclamando que tem pouco tempo, reclamando que não tem condições, reclamando que não tem apoio. A gente está envelhecendo e não dá para a gente esperar que o mundo à nossa volta favoreça a nossa realização. A gente tem que acreditar na nossa capacidade e desenvolver habilidades para que a gente conquiste aquilo que deseja. O fato de ser difícil não significa que é impossível. Seu Carlos é a prova disso, né? Dizer que alguém de 90 anos não é capaz de entrar na faculdade, na verdade é dizer que talvez essa pessoa não seja capaz de ter a ousadia de entrar na faculdade. E aí acho que falta um pouco para a gente, quando envelhece, mais coragem de ser feliz, mesmo que pareça que não tenha muito tempo para isso. A gente deveria parar de reclamar que tem pouco tempo e começar a agir em direção à nossa felicidade. E nós estamos cercadas aqui, Raquel, hoje de grandes exemplos, né? Como o seu Carlos, universitário de arquitetura aos 90 anos. Encantador. Maria Garcia, também a Conceição Evaristo. Eu até queria relembrar um pouquinho rapidamente a trajetória da Conceição, que hoje é um expoente da literatura brasileira e afro-brasileira. Você falou recentemente sobre envelhecer numa publicação, Conceição, e você disse, eu tenho 71 anos. 71 anos não são 71 dias. É claro que eu estou feliz com o reconhecimento, ainda que tardio, mas essas conquistas se dão depois de muito tempo de luta. Podia ter sido um pouquinho mais fácil. Diante do que não foi fácil nesse reconhecimento, na sua relação, nessa paixão com as letras que vem desde cedo, né? A Conceição, ainda muito jovem, teve que conciliar os estudos dela com o trabalho como empregada doméstica até concluir o curso normal, já aos 25 anos. Quer dizer, uma trajetória de luta difícil. Como é que você resistiu a tudo isso e chega aos 71 anos assim, como uma referência para a nossa literatura? Como é que foi resistir a isso? Como é que foi entender o seu envelhecimento, apesar de todas as dificuldades? Olha, para mim, eu tive a felicidade, primeiro, de trabalhar naquilo que eu gostava.
Desde pequena eu queria muito ser professora. Então eu fiz a minha carreira profissional trabalhando como professora. E aí, lembrando até a Lígia Fagundes Teles, né, citada pela professora, eu tive a oportunidade de exercer o ofício da paixão. E hoje a escrita, a minha relação com o público, eu tenho um público muito jovem que me acompanha. Eu estou tendo essa oportunidade, apesar de todas as dificuldades na vida, mas eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de exercer o ofício da paixão, de fazer aquilo que a gente gosta. Então, eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, quando você faz aquilo que você acredita, né? Quando você consegue dar corpo, concretizar a sua verdade, eu acho que a vida também, por mais difícil que seja, ela adquire uma certa leveza. E, antes de tudo, eu tenho um exemplo de uma mãe de 96 anos. Minha mãe vai fazer 96 anos agora. E dentro de todas as limitações financeiras, toda a carência material que a gente viveu, a minha mãe ela foi sempre uma pessoa que acredita. E a gente fala, minha mãe está sempre inventando moda, ela está sempre criando alguma coisa, desde pensar, olha, ano que vem eu quero reformar esse telhado da casa, como ano que vem eu vou armar o meu presépio de uma maneira diferente. Então, eu acho que quando você tem um sonho, quando você tem uma verdade própria, isso também dá para você um compromisso, né? Uma leveza com a vida. E aí você vai. Queria passar isso para a Márcia, que é muito curioso, muito interessante isso que a Conceição está trazendo para a gente, que a gente vê muitas pessoas sem condições financeiras e que são absolutamente felizes. Você vê, né? Às vezes fala, poxa, determinada pessoa nunca reclama de nada, está sempre tudo bem. E como é que se envelhece assim? Porque muitas vezes a gente sabe, é um problema para o idoso, né? O salário, às vezes ele tem que ajudar a bancar a família, ele não tem aquilo para ele desfrutar da sua aposentadoria, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão, como isso pode ser administrado e no seu dia a dia, se isso é uma das principais queixas. A Ana falou para a gente, as pessoas reclamam que não tem tempo, reclamam que não tem dinheiro, mas dá para ser feliz assim. Eu acho que tem uma questão que é o que ela estava também dizendo e a doutora Maria falou, da questão também social. Eu trabalho com um grupo, que é na segunda-feira até, de mulheres todas da terceira idade. Mas todas mulheres da Zona Sul, do Rio de Janeiro, com outro padrão. Então, essas mulheres, elas conseguem administrar a vida, a ter um olhar mais positivo, porque também tem uma estrutura. Uhum. Então, nós temos também uma questão com o envelhecimento que é essa briga por criar uma estrutura para o idoso. Então, mas esse olhar otimista, como já foi dito, ele é um olhar muito individual e pessoal da estrutura daquela pessoa. Uma pessoa que consegue, ao longo da vida, ser resiliente, superar as adversidades, enfrentar as dificuldades e voltar para a sua condição natural de equilíbrio, porque desequilibrar, desestruturar, todo mundo ao longo da vida vai acontecer. Algumas pessoas têm essa capacidade mais desenvolvida do que outras. Uhum. Essas vão chegar na velhice como a mãe dela, olhando sempre para frente, como esse senhor da entrevista, que aos 90 anos está olhando para frente, né? Porque, na verdade, envelhecer, se Deus quiser, todos nós envelheceremos, né? Porque, na verdade, é uma dádiva, né? Você chegou a um tempo da tua vida. Eu estou com 63 anos, às vezes eu falo para as pessoas que eu atendo, eu acho que eu trabalho até os 70. Aí as pessoas dizem, não, que isso? Você é muito mais dinâmica do que isso. E eu escrevi meu primeiro livro. E se você for pensar, 70 é só daqui mais 7. Isso! É muito pouco tempo, né? Pois é, e eu escrevi meu primeiro livro e lancei aos 61 anos.
E agora estou com toda uma dinâmica nova de trabalho, porque essa invenção da vida, essa reinvenção, esse dia a dia, ele é fundamental para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E é muito importante, a doutora Maria também falou da questão da família. A família ela é fundamental nessa estrutura. Eu também tenho uma mãe idosa que cuido dela, não é fácil. Mas é muito bom, não é? É muito bom. Maria, a Márcia falou sobre dar estrutura para essa pessoa que chegou até essa fase da vida, depois de toda a resiliência que ela teve por tanto tempo. Como garantir essa estrutura do ponto de vista legal, do ponto de vista cultural como sociedade? Sem dúvida. Eu quero lembrar, maio de 68 foi a Revolução dos Jovens, que mudou o mundo. Eles surgiram em Paris contra o sistema educacional, conseguiram mudar muita coisa. Maio de 68. Agora nós falamos da Revolução dos Idosos. É preciso dar estrutura, é preciso que a Constituição, o artigo 230, se torne uma realidade. Dar ambientes aos idosos, auxiliar as famílias com idosos, como auxiliamos as famílias com as crianças. E dar este realce realmente ao nível do idoso na sociedade brasileira. Nós pensamos a pessoa idosa que a morte está próxima, e está. Mas, infelizmente, nesta hora, há jovens e crianças morrendo. E eu estou aqui. Isso é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Tornar realidade a Constituição brasileira, a família, a sociedade e o Estado. Darem ao idoso, à criança, ao jovem, realizar a Constituição. Você sabe que eu sempre volto a este ponto. A nossa Constituição, que está fazendo 30 anos de idade, concretizar a Constituição. A família, a sociedade, o Estado. Dando a estas pessoas, à criança, ao jovem, ao adolescente, ao idoso, as condições de dignidade e de vida que eles merecem pelo fato de existirem, de serem seres humanos, portanto, dotados de uma dignidade que ninguém dá. Ele já tem, o ser humano já tem. E eu queria, se você permitir, recitar um pequeno poema de Mário Quintana. Devolvam-me... Maria... Fala. Vou criar um suspense aqui. A gente adora fazer isso no Edição das 10, porque agora eu vou pedir considerações finais aqui. A Maria Garcia vai terminar com esse poema do Mário Quintana. Estamos ansiosos. Segura aí uns minutos. Agora vamos às considerações finais dos nossos convidados de hoje. Vamos lá. Eu começo com a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é geriatra, e falou aqui com a gente sobre a importância de encarar o envelhecimento como algo do presente, né? Não só do futuro. Ana, com você. Bom, pelas considerações finais, eu acho importante dizer que quem chegou até aqui sem se dar conta que está envelhecendo, que tenha compaixão, que se perdoe, mas que olhe agora para esse momento presente com responsabilidade, com amorosidade e siga esse caminho para manter esse nível de otimismo. Não é fácil, não é uma coisa simples no nosso país, na nossa sociedade, manter esse otimismo. Mas esse otimismo, ele diz respeito a essa responsabilidade individual com a sua própria vida. Trazer esse envelhecimento como parte de uma conquista da sua vida e não um fracasso. Então, vamos em frente, otimistas, realistas e principalmente compassivos com aquilo que deu errado e tudo aquilo que pode dar certo daqui para frente. Tá certo, Ana. Queria falar com a Conceição também para a gente finalizar, depois com a Márcia. Bom, para mim, eu acho que é um dos aspectos que eu tenho tomado como compromisso pessoal, essa idade, essa experiência que eu tenho e essa visibilidade que hoje tem a minha voz, cumpliciar essa minha posição com os mais jovens. Eu sei que hoje mais jovens me tomam como experiência de vida e precisam de mim para reforçar as posições deles. Então, por exemplo, assim, a minha relação com o movimento social, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, com essa juventude que está aí buscando ainda o seu espaço,
Então, eu acho que também eu tenho essa função social mesmo, como uma pessoa que já passou por determinadas experiências, como uma pessoa que tem uma visibilidade hoje, de cumpliciar, de estar junto a esses jovens, para que amanhã esses jovens também tenham uma velhice mais tranquila. Márcia. Olha, eu acho que uma coisa que eu poderia deixar aqui é lembrar as pessoas que estão nessa fase da vida, nessa etapa do seu ciclo vital, que não se isolem, se agrupem, procurem atividades. Estar com o outro é fundamental. Buscar esse acolhimento do outro, seja num grupo de dança, num grupo de hidroginástica, num grupo de leitura. Se agrupe, por favor. Você vai se sentir mais vivo, mais acolhido, e o amor é fundamental, né? A gente receber esse amor, esse acolhimento, fazer amizades. Estamos vivos e vamos seguir criando, inovando, porque a vida é isso, né? A qualidade das relações humanas é fundamental, né, Aline? Relações essa que a própria Ana contou aqui pra gente, a gente precisa alimentar ao longo da vida toda, para não chegar lá na frente se sentindo sozinho e sem importância, né? E vou ficar aqui com o aprendizado do ofício da paixão. Temos que buscar isso, praticar o ofício da paixão, fazer coisas que tenham sentido para a gente, que nos despertem um bem-estar. Maria, contigo. Bom, eu termino lembrando essa questão do amor, que a doutora Quintana lembrou aqui. O amor é fundamental nas suas várias acepções. Amor, amizade, amor, solidariedade, amor, fraternidade, as várias formas de amor. Na verdade, é isso que está faltando à sociedade mundial. Mundial, nem falemos disso. Eu já li o jornal de hoje, por favor, nem falemos disso. Bom, duas poesias. Mário Quintana. Devolvam-me os brinquedos que ganhei de presente. Sou apenas uma criança que envelheceu de repente. Adélia Prado. Nem me adiantou envelhecer. Partes de mim continuam adolescentes, dispensando privilégios. Amém. Eu sei que todos vocês querem levar a Maria para casa, eu também, mas não vai rolar, tá? Ela volta, virou nossa grande querida aqui no Edição das 10 aqui em São Paulo, assim como vocês também, nossas convidadas. Eu agradeço muito a Maria Garcia, advogada, um exemplo, enfim, de tanta coisa que nem a lista nem daria conta. Quero agradecer também a Ana Cláudia Quintana Arantes, geriatra, e que falou pra gente sobre a importância de pensar o envelhecimento desde já, desde sempre. Conceição, Márcia, um beijo meu e para vocês também. Aqui no Rio, então, eu agradeço a Conceição Evaristo, escritora premiada, doutora em literatura pela Universidade Federal Fluminense e dona de uma história sensacional. Parabéns e muito obrigada. E a Márcia Modesto, psicóloga e psicanalista especializada em terapia familiar. Muito obrigada por compartilhar essas histórias, esses conhecimentos. Parabéns e que todos nós envelheçamos felizes. Com certeza e com saúde. Amém. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Até já, até breve. E o Edição das 10 volta já.